Então estamos aí, cerveja finalizada, 0,5% de álcool, um pouco menos. Finalmente temos uma levedura para produção de cerveja sem álcool, ou de baixíssimo teor alcoólico, que a gente considera sem álcool, em pequena quantidade para cervejeiros caseiros. Na verdade, essa levedura nem foi lançada ainda, eu estou com ela aqui em primeira mão para a gente testar, avaliar, ver o que esperar dessa levedura aqui. É uma nova levedura que está sendo lançada pela Produce, uma levedura maltose negativa e maltotriose negativa, então ela não fermenta os principais açúcares do mosto cervejeiro, deixando ainda o aroma de fermentação e todas as características que a gente procura. Essa levedura aqui, ela não é uma levedura Saccharomyces, ela é uma Torula Spora Delbrueck, ela é POF negativa, então ela não faz aromas fenólicos como a LA01, por exemplo, mas no caso da LA01, em cerveja sem álcool, praticamente é indetectável também. Mas no caso aqui ela não faz de forma alguma, ela não metaboliza os compostos fenólicos, o que é algo bom. Pelo menos foi o que eu vi na ficha técnica dela, eu não cheguei a usar, esse é meu primeiro uso dela. E a gente vai usar todas as técnicas padrões para cerveja sem álcool. Para essa cerveja aqui, eu escolhi uma base ultra neutra, porque eu não quero ser influenciada por nada. Não quero colocar lúpulo, não quero colocar fruta, não quero colocar acidez. Então a gente tem praticamente só malte pilsen e uma quantidade de malte Cara Gold aqui para dar certa cor e aroma. Embora talvez nem seja a estratégia mais pura possível, porque um dos grandes problemas de cerveja sem álcool são os aldeídos de Strecker, e os aldeídos de Strecker eles são formados ali no meio da reação de Maillard, e se tiver algum resquício de aldeído de Strecker aqui, a gente adiciona um aldeído de Strecker aqui, mas toda cerveja sem álcool que eu estou fazendo, estou usando, então estou fazendo num padrão mais ou menos igual ao que eu estou fazendo sempre. Bem neutra, 26 IBUs, um pacote de Magnum, em 40 minutos de fervura, e é isso. E a abraçagem, ela usa aquelas técnicas de mostura muito rápida em temperatura alta. Estou com água aqui a 74 graus, vou adicionar a 74 graus só 20 minutos, porque qual é a ideia? A gente não quer ação da beta-amilase de forma alguma, excesso de maltose, por mais que ela não metabolize maltose, então não vai mudar o teor alcoólico, tendo maltose ou não, você deixa a maltose, ela é mais doce, né? Prova ovo maltine. Ovo maltine tem muita maltose. Ou quem faz starter, faz propagação, prova o extrato de malte, que tem muita maltose. Tem um sabor muito característico, e esse sabor ele tira a característica da cerveja sem álcool. Então é mostura muito rápida, em temperatura alta e com pH controlado. Cerveja sem álcool, pH é fundamental, principalmente o pH final, porque a gente não tem a proteção microbiológica do álcool. O pH final dessa cerveja, do mosto ainda, antes de virar cerveja, tem que ser menos de 4,5, 4,2 idealmente, e isso não vai ter muito efeito na cerveja. Essa aqui a gente vai começar numa OG relativamente alta, 1026, e é esperado que ela atenue mais ou menos 15%, gerando 0,5% de álcool, deixando ainda um grande corpo residual para a gente trabalhar, para ela não parecer uma cerveja rala, uma cerveja de corpo baixo. E a partir daí a gente vai avaliar se ela produziu os temidos aldeídos Strecker que dão aroma de água de batata, se ela tem algum problema, se ela é frutada mesmo. Então, bora pôr o malte na panela e avaliar essa levedura. Cerveja finalizada, 0,5% de álcool, um pouco menos, e agora, bom, a primeira coisa que ela devia ter feito, ela fez, né? Não metabolizou todo o extrato, então a gente tem a cerveja de baixo teor alcoólico, sem álcool pela legislação. E agora vem a parte importante, será que ela atendeu aquilo que a gente esperava sensorialmente? Será que dá para utilizar essa levedura
para explorar sua cerveja sem álcool, fazer um pequeno disclaimer aqui. Essa é uma cerveja super neutra. Eu só coloquei, é só a base Pilsen, só para a gente ver o que a levedura vai trazer para a gente. Não é uma cerveja que eu sugiro vocês fazerem, porque cerveja sem álcool você precisa de mais elementos sensoriais ali dentro. Mas dado esse disclaimer, vamos lá à prova da nossa cerveja. Primeira coisa que eu posso falar é que a estabilidade de espuma está um pouco menor do que as outras leveduras que eu já usei, porque enquanto eu falo aqui, a espuma ela veio daqui de cima até aqui, né? Isso que é o quê? 1 minuto e meio, mais contando o tempo que a câmera ligou. Porque uma coisa que eu tenho percebido em todas as outras, ou em praticamente todas as cervejas sem álcool que eu faço, é uma estabilidade muito intensa de espuma, né? Essa ela tá com uma bolha um pouquinho maior, não é uma bolha muito bonita, mas também pode ser algo particular dessa cerveja, dessa receita aqui em específico. Uma amostra não é um dado suficiente para falar se ela é melhor ou pior a espuma. Mas agora que desceu, parece que está um pouco mais estável, dentro ela está mais fininha. Vamos ver ao decorrer do vídeo o que vai acontecer. Mas o mais importante é o sensorial. Será que tem gosto de água de batata? Será que tem cheiro de água de batata? Olha, no aroma eu não consigo sentir. Para mim, ela tem um perfil muito neutro mesmo. Nem os ésteres esperados ali para fermentação, que normalmente a gente tem, eu sinto. E isso pode ser bom, pode ser ruim. Se você quiser fazer uma cerveja muito neutra, tá aqui. Vamos ver o completo. Vamos ver o completo, daí eu falo toda a minha impressão. Vamos lá, minha impressão geral, sabor e aroma, impressão de sabor e aroma. Eu me surpreendi positivamente. Me parece que ela é muito neutra mesmo. Eu não sinto de forma intensa os aromas ali de Stracker, né, o aroma de água de batata que as pessoas normalmente associam a cerveja sem álcool. Não tem também, claro, a gente usou técnica correta aqui, não tem muita maltose que faz parte dessa sensação na boca. E para mim, é surpreendentemente muito neutra mesmo. Ouso dizer que até mais neutra que a Lona, que já era mais neutra que a LA01, o que é uma coisa boa se você for procurar fazer cerveja sem álcool. Olha, essa levedura tem um problema com clarificação, ela é mais difícil que clarificar. Eu vou falar um pouquinho rapidamente da fermentação aqui. Na fermentação, ela teve um certo período de arranque, assim, ela não começou instantaneamente. Eu até fiquei preocupado no primeiro dia, sabe? O airlock não borbulha. Não, cerveja sem álcool mal borbulha o airlock mesmo, né? Mas no caso aqui ela teve um período ali de indução. Aí depois fermentou, é rápido. Normalmente em um dia quase você fermenta esse tipo de cerveja, não tem extrato basicamente para metabolizar. E ficou ali no tanque. E observando o perfil dela de clarificação, comparado com as outras que eu usei até agora, parece que é a que menos sedimenta, que é a que menos flocula, assim, e ela parece bem mais difícil. Mas todas em si são difíceis de clarificar, todas. Então, se você quiser uma translúcida, ou você tem paciência de deixar 2 meses na câmara fria, ou compra um filtro. É o único jeito. Para clarificar as minhas cervejas sem álcool até agora foi só 2 meses de câmara fria. Eu tenho aqui uma cerveja parecida. É injusto comparar, porque essa aqui eu fiz com a Lona, só que usando floor malt, usando 1 tonelada de Saaz. Não é uma cerveja básica. Essa aqui é uma básica de tudo, né? Só para ver o aroma da levedura. Mas nessa aqui, feita com a Lona, e eu peguei ela de comparação porque ela está exatamente na mesma OG e FG. O perfil sensorial acaba sendo muito mais agradável, mas o que eu sinto aqui? Eu sinto Saaz. Tem Saaz para dar um punch. E eu sinto malte. Essa aqui, ela é tão neutra que até o malte parece que dá uma sumida. Mas, olha, assim, o meu veredito do Jamal, para mim, eu gostei muito. Eu acho que é uma levedura que tem um grande potencial para ser explorado. Porque se foi tão neutra assim, numa cerveja que não tinha nada, mas nada para colocar aqui em cima, eu acho que se a gente colocar alguma coisa aqui em cima e trabalhar bem, a gente consegue tirar resultados muito bons. Principalmente se o objetivo for fazer cervejas com um perfil mais neutro. Talvez se for outro objetivo seu, porque é bom ter o perfil sensorial da levedura também, não é ruim. A gente só fala de neutralidade, porque normalmente quando a gente fala de cerveja sem álcool, a gente tem um excesso de aroma, né? Mas também a falta de aroma pode ser algo que não é o que você está procurando.
Mas assim, meu veredito geral, essa é uma levedura muito boa para iniciar os seus testes, e ainda mais que agora ela estará disponível em versões menores aí, né, de 10 gramas, e em cervejas mais adequadas, obviamente, né, porque essa aqui é só uma cerveja teste, mas para mim vale muito a pena. Eu acho que eu tenho que fazer mais testes, mas para mim ela tá ali pau a pau, se não batendo a lona. Mas eu preciso testar mais vezes para falar de verdade minha opinião final. Esse é um teste prévio. Se você já usou, deixa seus comentários aqui embaixo, me ajuda a formar essa opinião, esse consenso geral. E se eu fizer mais testes, eu coloco aqui no vídeo e eu vou complementando o que eu achei. Mas, como primeira avaliação aqui, surpreendido positivamente. E aí, se você já usou, deixa aqui embaixo. Se gostou, deixe seu like e até o próximo vídeo.